Uma coisa, você consegue comer um pouco de água? Boa noite a todas e a todos. Vamos começar, as atividades da noite de hoje do Centro Espírita Chico Xavier, aqui localizado no bairro Enocope, em Caruaru. Então, para começarmos os nossos trabalhos, vamos pedir a todos que relaxem, esqueçam as preocupações do cotidiano, por mais difícil que seja. Tentem entrar em sintonia com a espiritualidade maior, para que nós possamos fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos. Se possível, fechem os olhos, não no sentido de ritual, mas somente para facilitar o processo de concentração. Começando pedindo à espiritualidade amiga e benfeitora dessa casa, que nos inspire, de forma que nós possamos refletirmos sobre as verdades trazidas pelos Espíritos, começando pelas obras de Allan Kardec e se estendendo até os dias atuais, porque muita coisa há ainda para pensarmos e refletirmos. Assim sendo, pedimos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor de tudo que existe no universo, ao bom Mestre Jesus, amigo divino de todas as horas, que nos inspira, que nos guarda, que nos auxilie agora, para que nós possamos compreender e refletirmos sobre as verdades aqui trazidas, que nós possamos nos isentar do personalismo e do erro, de forma que a doutrina dos Espíritos possa, ao chegar no nosso entendimento, servir ao seu propósito de reflexão e de aprendizado através da razão. Que nós possamos, neste momento, também pensarmos nas pessoas que aqui não puderam estar, principalmente naquelas que se encontram impossibilitadas, seja por uma dificuldade de locomoção, seja pelo frio, seja pelos nossos parentes que se encontram desencarnados nesse momento e que nós gostaríamos de estabelecer uma conexão para que nós possamos pensar juntos, de forma a termos um ambiente harmônico. Assim, agradecido estamos à espiritualidade amiga e benfeitora e pedimos a cooperação dos trabalhadores da casa, que assim seja. Bem, meus irmãos e irmãs, inicialmente eu quero saudar a todos em nome da Sociedade de Estudos Espíritas Joana de Ângeles, que é a minha casa, efetivamente aqui na cidade de Caruaru, e quero agradecer a Dejan o convite por estarmos aqui hoje conversando acerca da doutrina dos Espíritos e conversando acerca de um tema que é muito relevante nesse momento, que é um tema intitulado Espiritismo e Política. Então vamos começar a refletirmos sobre o sentido da política e de que forma é que espiritismo e política interconexam. Eu acho que todo mundo que acompanha minimamente os jornais, seja na rádio, seja na televisão, na imprensa impressa, seja através das redes sociais, hoje vislumbra o Brasil, verifica o Brasil como um país muito dividido. Um país em que as pessoas defendem os seus candidatos como se fossem, assim, mais do que o filho, né? Eu digo mais do que o filho, porque geralmente os nossos filhos nós apontamos os erros. Quando um filho nosso erra, a gente chama atenção para que ele se torne uma pessoa de bem. Não no sentido pejorativo que está sendo utilizado aí, mas no sentido real, no sentido evangélico. Mas quando os nossos candidatos erram, a gente encontra justificativa. Não enxergamos os absurdos que muitas vezes são tidos em nome da política. E o Espiritismo nos conclama a uma coisa muito interessante que nós chamamos de ação política. Então, o que é que a ação política tem a ver com o Espiritismo? Primeiramente, vamos pensar na política. O que é política, afinal de contas? Bem, a política é um termo grego que vem da participação do cidadão na polis. A polis era a cidade-estado na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, nós não tínhamos uma estrutura de poder semelhante à de hoje. Cada cidade ela era autônoma e os seus cidadãos podiam participar das decisões políticas de forma direta. O local onde isso acontecia era na praça central da cidade. Em grego se chamava agorá ou ágora, dependendo da pronúncia, já escutei as duas. E assim sendo, as pautas eram colocadas em decisão e as pessoas levantavam a mão para dizer se concordavam e baixavam, se não concordassem, com as propostas que eram próprias.
O cidadão grego, ele se sentia muito feliz em ser cidadão. Para ele, a cidadania era o valor mais importante. Ele não se preocupava em ser pobre, por exemplo. Ele se preocupava em não poder votar na eclésia, na assembleia. Isso para ele era um problema. Ele está fora da participação política. Um cidadão grego, por exemplo, que nós espíritas lemos muito sobre ele e que tinha um papel muito grande dentro desse papel político, era o filósofo Sócrates. Quando nós lemos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Sócrates. E Sócrates foi um cidadão extremamente ativo. Sócrates tinha profissão, ele era soldado. Poucas pessoas sabem disso. Então Sócrates era um soldado. Como soldado ele era um homem pobre e ele participou do governo de Atenas na sua vida. Ele nunca deixou de ser um cidadão ativo. Inclusive quando a Guerra do Peloponeso estoura, conta-se que Sócrates passou um dia inteiro em pé, era um dia de muito frio, e ele estava com a túnica fina, e ele não se moveu do lugar, porque ele estava pensando se ele deveria lutar numa guerra que ele considerava desprovida de razão, ou se ele não deveria lutar, porque por trás estava o que deve valer mais, os meus interesses pessoais ou o bem da polis. Era esse o dilema de Sócrates. E muitas vezes nós também somos colocados em dilemas. A nossa vida é uma vida repleta de dilemas, em que nós temos que tomar diversos tipos de posicionamentos. Esses posicionamentos vão nos colocar em xeque sobre o que para nós é mais relevante: a nossa individualidade ou a coletividade. Olha que coisa! O que é que para nós é mais relevante? A nossa individualidade ou a coletividade? Para o homem grego, a individualidade não era muito importante. Importante era o coletivo. Só que a partir do medievo, a partir da ascensão da cristandade, nós tivemos um deslocamento do coletivo para o individual. Era a preocupação com a salvação da alma do homem que se colocava em vigor. E as pessoas começaram a desprezar o ente coletivo e se preocupar apenas consigo. O importante era o próprio aprimoramento. E aí nós chegamos nos dias atuais, em que a individualidade hoje já não é a individualidade da salvação da alma como sendo a preocupação primeira. A individualidade hoje tem como uma preocupação maior vencer na vida. Nós queremos vencer na vida, nós vivemos a sociedade da ostentação. E na sociedade da ostentação, eu tenho que ter o carro novo, eu tenho que frequentar os melhores lugares e eu tenho que ter muitos likes nas redes sociais. Inclusive tem muita gente em crise existencial porque o Instagram agora não divulga mais a quantidade de likes, você tem que contar. Isso, para muita gente, é uma catástrofe. Porque as pessoas hoje vivem uma vida falsa e superficial, quando os problemas estão batendo a nossa porta. Um grande programa de televisão, agora domingo passado, apresentou um programa sobre, um quadro, melhor falando, sobre doenças agora, do nosso tempo. E colocou a depressão como sendo uma doença agora, que vai provocar, provavelmente nos próximos anos, vai ser a maior causa de afastamentos do trabalho. A quantidade de pessoas que sofrem de depressão é muito alta. Isso é ruim e é bom. É bom porque nos faz pensar que nós estamos vivendo em uma sociedade em crise, em que nós somos cobrados o tempo inteiro. A nossa vida, ela é inteiramente voltada para o relógio. É tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Pense, eu tenho 44 anos. Algumas pessoas aqui têm mais de 30. Pense se você tem de 30 a 40 anos, eu não estou nem falando aí que é um pouco mais velho, o quanto a vida mudou de quando você era criança para a sua vida de hoje. Eu lembro que, minha mãe que está aqui presente, botava a gente para tomar banho no final da tarde, a gente ficava na expectativa de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Caruaru não tinha sinal de televisão antes das 4 horas da tarde, me lembro flagrantemente disso. Eu lembro do primeiro telefone celular que eu vi na vida, parecia um tijolo. Era um camarada muito rico que estudava comigo, só ele. A minha sala de aula, no curso de Direito que eu fiz, tinha 200 pessoas.
Imagina o tamanho dessa sala. Tinha gente de Pernambuco e de outros estados do Nordeste fazendo parte dessa sala. Só ele tinha celular. Hoje no Brasil tem mais celular do que gente. Porque existem pessoas que têm uma quantidade grande de aparelhos, tem vários chips cadastrados no seu nome. Então nós temos uma sociedade que é muito diferente. Muito rapidamente nós temos que nos conectar. Antes de vir para cá, minha mãe estava fazendo o pagamento de uma conta bancária no celular. E eu lembro que há mais ou menos um ano eu fui ao ortopedista no hospital, tive um problema e fui ser atendida na emergência. E o ortopedista estava fascinado. Ele era um senhorzinho de mais de 80 anos, ainda estava trabalhando, e disse: olha, minha filha, eu agora tenho um banco no celular. Eu nunca pensei que isso seria possível. Porque as mudanças tecnológicas são extremamente céleres. E ela cria, as mudanças tecnológicas, agora um novo espaço público. Não é o espaço público da polis grega, não é o espaço público da reza, não é mais tão somente o espaço público da compra, é o espaço público virtual. Nós tivemos uma eleição presidencial que foi decidida no mundo virtual. Muito mais do que no mundo real. Porque o candidato à presidência que ganhou estava impossibilitado de fazer campanha devido a um atentado que sofreu. Veja como hoje nós estamos vivendo em uma era altamente conectada. E a ação política, como é que é feita agora dentro desses espaços? E de que forma é que o Espiritismo pode nos contribuir para que nós possamos pensar de que forma nós podemos ter o exercício da ação política? Primeiramente, é importante dizer que há alguns meses, na verdade há mais de um ano, antes do período eleitoral, a Federação Espírita Brasileira lançou um livro muito interessante chamado Espiritismo e Política. Ele é escrito para o nosso irmão Ayrton Paiva. Esse livro, ele traz um processo de reflexão muito interessante e que deveria ter sido lido por todos os espíritas antes da eleição. Para que ninguém dissesse tanta besteira como foi dito nas tribunas espíritas, onde aquilo que estava, o clima da eleição, se transportou para as tribunas. Nós assistimos palestrantes de renome internacional fazer campanha política. A tribuna espírita é o espaço da gente pensar, da gente refletir sobre a ação política, mas não é o espaço da gente fazer a política partidária. É o espaço da gente defender causas, mas não é o espaço de nós colocarmos essa causa vinculada a determinado partido político. É tanto que o Espiritismo vai nos colocar que nós não deveremos ter, isso seria um desvirtuamento da doutrina, a criação de um partido chamado Partido Espírita Brasileiro, onde a campanha seria feita espíritas de todo o Brasil univos em prol dos candidatos a esse partido. Seria uma coisa absurda, porque o Espiritismo, na sua essência, é democrático. Alguém aqui assistiu o filme de Kardec? Levanta a mão aí quem assistiu, só para ter uma ideia. A maioria não assistiu. Allan Kardec foi um educador que rompeu fronteiras. Allan Kardec, na qualidade de educador, na qualidade de Hippolyte de Ondernezar-Rivière, que era o seu verdadeiro nome, era um homem que rasgava livros, no sentido figurativo, é claro. Rasgava livros no sentido de romper dogmas. Era alguém que dizia que as pessoas têm que ter liberdade de consciência e liberdade do pensar. E nós temos que pensar na coletividade. Allan Kardec retoma um pouquinho do sentido da política dos gregos para dizer, é preciso que nós possamos pensar por nós mesmos. A doutrina dos espíritos não é algo que nos prenda e que diga, olha meu filho, você não tem o direito de pensar por si só, porque se fulano disse, você vai ter que seguir. No espiritismo não existe proselitismo, corpo sacerdotal, nem autoridade máxima. Qualquer pessoa, vocês, qualquer pessoa que subiu numa tribuna, seja numa pequena casa no interior do Nordeste, seja num grande evento espírita de cunho nacional, pode ser passível de contestação, se a ideia for desvinculada com aqueles preceitos que a doutrina espírita abraça. É por isso que o Livro dos Espíritos não tem uma língua especial para ser escrita. Ele pode ser traduzido em qualquer idioma. O ideal é o original em francês, porque sempre ler o original é muito mais fiel, as palavras são muito mais fiéis. No centro espírita que eu frequento, que é um centro muito voltado para o estudo, de vez em quando nós temos algumas divergências assim, nos momentos de estudo, sobre a tradução de determinada palavra. Mas isso não desvirtua o sentido geral
da obra que nos está sendo concedida. Allan Kardec foi tão criterioso ao escrever o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação, que quando ele recrutava os médiuns para trabalhar com ele não recrutava, as pessoas que pensavam igual a ele, as pessoas que eram do convívio social dele. Ele não colocava um carimbo de seleção. Ele espalhava a pergunta para várias pessoas e esperava as respostas. E só considerava verdadeiro as respostas que fossem coincidentes. E é curioso, no filme mostra isso. Como as coincidências das respostas se davam muitas vezes com palavras diferentes. Mas o sentido é sempre o mesmo. Por que com palavra diferente? Porque nós sabemos que todas as comunicações, em maior ou menor grau, são medianímicas. Existe uma interferência do médium. Então, o médium traduz a resposta como, muitas vezes, lhe cabe responder. Como lhe é mais confortável responder. Como lhe cabe o conhecimento, principalmente quando aquela resposta não é tida por uma mediunidade mecânica, que é aquela que o médium apaga, que ele dorme. Quando é semimecânica ou consciente, você vai ter um grau de interferência. Isso não significa dizer que seja uma fraude. Porque se fosse uma fraude, Allan Kardec teria desconsiderado. Não teria havido uma coincidência das respostas. Mas tudo aquilo que era coincidente por aquele grupo, e ele começa a ficar maravilhado com esse grau de coincidência. E daí, a base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. E o que o Livro dos Espíritos, que aqui está, nessa tribuna, traz acerca de política e de ação política? Como é que o Espiritismo nos convoca para a ação política? Vamos começar um processo aqui de reflexão. Estamos encarnados nesse mundo. Todos nós. Provavelmente não é a primeira encarnação nossa. Provavelmente não, né? Porque, veja, se Deus nos cria espíritos simples e ignorantes, e a gente é capaz hoje de dominar um smartphone, então a gente já não é tão ignorante assim, né? A gente já consegue ter uma certa complexidade de mundo. A gente é capaz de votar, a gente é capaz de ler e escrever, a gente é capaz de avançar nos estudos. Nós somos capazes de desenvolver a tecnologia, fármacos. A parte mecânica daquilo que nós somos capazes de criar das nossas máquinas são extraordinárias. Olha quanta coisa nós somos capazes de criar. Então, provavelmente nós já viemos de muitas encarnações passadas. Assim sendo, nós estamos encarnados nesse mundo com um único propósito. Qual é? Para que você nasceu? Você nasceu para comprar roupa no shopping? Ou tomar cachaça? Você nasceu para namorar? Você nasceu para cuidar da casa e dos meninos? Você nasceu para trabalhar, morrer de exaustão ou sonhar em se aposentar um dia? Foi para isso que você nasceu? Não. Nem você, nem eu. Nós nascemos para evoluir. E tudo isso que eu disse, como sendo ações humanas, fazem parte do nosso processo de evolução. Movimentar a economia, movimentar o conhecimento, ter acesso à tecnologia. Tudo isso são percalços do nosso cotidiano. E olha que nós temos um corpo denso, pesado, que adoece e que requer muitos cuidados. Nós temos um corpo que nos cobra horas de sono. Se eu dormir menos de 7 horas por dia, eu estou acabada no outro dia. Olha que o dia tem 24 horas, 7 eu já passei dormindo. Fora quantas horas a gente passa se exercitando, fazendo comida, lavando roupa, tomando conta de menino ou trabalhando. Não estou falando do trabalho espiritual, não. Estou falando do trabalho formal. Aquele para a gente receber o dinheiro no final do mês, pagar as contas e fazer a feira. São muitas horas. E é nesse interregno que nós vamos ter o contato com o nosso processo de evolução espiritual. Como? Entrando em contato com as pessoas, refletindo sobre a existência, cuidando do nosso mundo, do mundo em que nós estamos situados. É assim que nós podemos estabelecer um processo de evolução pelo cuidado. Deixa eu pegar uma pauta aqui, uma pauta do dia, polêmica demais. Meio ambiente. Se eu estou destruindo o meio ambiente hoje e eu vou reencarnar na Terra, eu estou destruindo para quem? Já pensaram nisso? Quem é que vai voltar aqui e pegar o mundo esculhambado? É outra pessoa? Somos nós. O avanço tecnológico bom que eu faço, sou eu que lucro.
a degradação que eu gero, sou eu que crio, sou eu que herdo, melhor colocando. Consequentemente, nós estamos vinculados dentro de um processo evolutivo para esse planeta, não por um curto período de tempo, mas por um longo período de tempo. Nós estamos em um planeta que já passou da sua fase primitiva, está agora no mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. E olha que esse caminho ainda tem um certo percalço, né? Para a gente caminhar. Vamos observar a quantidade de pessoas belicosas. Gente, eu vi espírita fazendo arminha. Pelo amor de Deus. O espiritismo é uma doutrina de paz, independentemente da bandeira que você levante. Nós seguimos a Cristo. E Jesus é conhecido no cristianismo como o príncipe da paz, não da guerra. Jesus nos ensinou a amparar, tolerar, não discriminar. Olha que figura extraordinária. O único momento em que ele vai dizer que ele é o Messias é uma mulher samaritana. Uma mulher que não valia nada na sociedade. E é naquele momento que ele se revela. Olha que coisa extraordinária. Ele andava com publicanos. Os publicanos eram considerados a escória da sociedade de Jesus. Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos do seu povo. E olha como a história era perversa. Eles pagavam uma taxa a Roma do bolsinho deles. E eles ficavam liberados para cobrar o quanto eles quisessem do seu próprio povo. Vocês acham que esse povo era assim, bem moralista, cobrar pouquinho? Eles iam cobrar muito mais, eles ganhavam muito dinheiro. Em cima dos coitados ali que tinham a obrigação de pagar o tributo. Jesus andava com esse povo. No Evangelho de Marcos, está lá dentro que Jesus era conhecido por ser comelão e beberrão. E Jesus justificava. Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Curioso é que com os homens da lei e da religião do seu tempo, Jesus foi implacável. Os chamava de hipócritas, cegos condutores de cegos. Jesus trazia palavras muito duras, mas era para que ele se perdesse na vida? Não, porque Jesus nos ensinou uma coisa preciosíssima. Sempre condenar o crime. Eu não gosto da palavra pecado, vou substituir por crime, tá? Porque pecado dá aquele sentido assim, né? Aquele sentido carregado, em que nós temos que carregar uma culpa, e o Espiritismo é contra a culpa. O Espiritismo é uma doutrina que vai fazer com que a gente avance, é a doutrina da responsabilidade, mas não é a doutrina da culpa. Eu não vou me martirizar no Espiritismo. Eu vou dizer, rapaz, que besteira eu fiz, que tipo de gente um dia eu fui, mas agora eu sou consciente, eu vou ser diferente. O Espiritismo nos dá essa possibilidade de sermos diferentes. Então, Jesus, ele é aquele que, perante a mulher adúltera, ele nos ensina a condenar o crime, condenar o erro, melhor seria o erro, mas nunca condenar a pessoa. Olha como é que ele se despede daquela mulher. Quando ele pergunta, dentre aqueles que queriam apedrejar a mulher por adultério, porque é muito curioso esse crime, porque o homem não estava presente, como se o crime pudesse ter sido cometido por uma pessoa só, e ela seria apedrejada. Jesus pergunta, então, né, aqueles que estavam ali querendo condená-la, matá-la a pedradas. Já imaginou que barbárie, você matar uma pessoa apedrejada? E aí, matar já é um horror. E matar apedrejada com muita dor, sofrimento, e levando à morte, né, por horas a fio, é terrível isso. E aí, Jesus pergunta àqueles homens que atirem a primeira pedra àqueles que estiverem sem pecado. E a consciência dói, porque todo mundo errou. As pessoas vão embora, ele está com a cabeça baixa, ele está tão seguro do que ele está falando, que ele não levanta a cabeça, não olha com olhar de condenação, como diz assim, tá vendo, eu sei quem você é. Ele não faz isso. Simplesmente escreve na terra, depois levanta o olhar, vê a mulher sozinha, a mulher não foge. Curioso, a mulher não foge, ela fica lá paradinha. E ele pergunta a ela, cadê aqueles que te condenaram? E ela disse, foram embora, Senhor. E ele disse, nem eu te condeno. Mas olha o recado, vais e não peques mais. Não erres mais. E muitas vezes ele ainda completava nos seus processos de cura, antes que algo de pior te aconteça. Quando ele curava alguém, que na verdade, não era um processo muito maior de autocura do que de cura de Jesus. As pessoas acreditavam. Hoje a ciência chama isso de efeito placebo, né? Eu acredito tanto que aquilo vai dar certo, que vai dar certo. E nós sabemos que pensamento é matéria.
Então, Jesus nos dizia para não julgarmos a pessoa, mas o seu ato, porque todas as pessoas, elas são dignas de recomeço. Os nossos irmãos evangélicos chamam isso de redenção. É a mesma coisa, é você ter a capacidade de recomeçar, reconduzir a sua vida. E Allan Kardec vai compilar toda essa parte política que diz respeito ao Espiritismo e que nos chama para a ação no mundo, no terceiro livro do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado As Leis Morais. São 11 as leis morais, 11 as leis que regem a filosofia espírita. E aqui eu quero fazer bem um adendo. A filosofia espírita, não a religião espírita. O espiritismo é uma doutrina voltada para um cunho de religiosidade, no sentido de religar o homem a Deus, no sentido etimológico da palavra. Mas não é uma religião com dogma, não é uma religião com corpo sacerdotal, não é uma religião onde exista alguém que diga alguma coisa e que os outros sigam de olhos fechados. Não é assim. As casas espíritas são uma casa em que deve fomentar o estudo constante e o debate, inclusive sobre os nossos dilemas atuais. Sempre nós devemos refletir sobre as verdades que estão aqui pregadas, na qualidade da filosofia moral, da filosofia ontológica, que é a filosofia do ser, trazida pela doutrina dos espíritos. E o capítulo ele é encerrado, o livro ele é encerrado com o capítulo 12, intitulado Perfeição Moral, nos lembrando do que é a nossa meta. Nós sabemos que não somos perfeitos. Temos um caminho imenso para o processo de perfeição. Mas o primeiro passo é dado agora. Os próximos passos são dados todo dia. Acertamos e erramos. Vamos aprendendo com os erros e assim nós vamos avançando em prol da nossa sociedade. O capítulo 1 vai nos trazer a ideia da existência da lei divina ou da lei ou natural. É um capítulo que reflete muito bem sobre os caracteres da lei natural, aquela lei que está gravada na nossa consciência, que quando a gente faz uma coisa errada, a gente sabe que fez. Quando nós agimos de forma errônea, a gente pode até arrumar desculpas para o mundo, a gente até pode arrumar uma desculpa para a gente, mas a gente sabe que fez. Então, é nesse capítulo que ele trata sobre a questão do bem e do mal. Não existe flexibilização entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Não existe. As coisas ou são boas ou são más. E é o nosso egoísmo e o nosso orgulho que muitas vezes nos faz tomar coisas más como sendo coisas boas. Então, esse livro, tá? Esse livro sobre as leis morais, no seu capítulo 1, nos dá um indicador preciso sobre de que forma é que nós podemos agir no bem. E nós precisamos agir no bem, minha gente. Nós estamos vivendo em uma sociedade, e não só na sociedade brasileira, uma sociedade mundial, em que o número de refugiados cresce. O número de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão cresce. O número de pessoas que são vítimas de pedofilia cresce. O desamparo provocado por pessoas que muitas vezes se aproveitam do seu poder econômico, do seu poder político, em virtude daqueles que são mais desassistidos, cresce. O Banco Mundial, esse ano, nos forneceu um dado aterrador. Ele mostrou que a miséria no mundo está crescendo. Consequentemente, se faz necessário que, enquanto cidadão que deseja o bem, nós possamos nos unir para fazer o bem. Por que o mal cresce no mundo? Está lá perguntado no livro dos Espíritos. Porque os bons são tímidos, é a resposta. Por que o mal avança? Porque aqueles que se dizem bons, eles não fazem nada. Nós vemos as pessoas serem xingadas, agora nessa era de rede social. Nós vemos as pessoas serem xingadas, serem maltratadas. Minha gente, agora durante esse processo eleitoral, porque eu pensava de um jeito em relação ao meu grupo de faculdade, nossos grupos de WhatsApp, e a maioria do meu grupo pensava de outro, eu fui chamada de palavras de baixíssimo calão. Não era um debate de ideias. O debate de ideias é extremamente saudável. Era simplesmente um rótulo, porque as pessoas têm que pensar igual a mim, tem que ser igual a mim. Isso é o bem? Não. O bem é o espaço da tolerância,
da conversa, de nós podermos dialogar juntamente. Isso é o espaço do bem. E a Casa Espírita tem um papel de fundamental importância para a promoção da concórdia entre as pessoas, para a promoção de nós podermos nos unir em prol das causas maiores. Então, a causa maior não é simplesmente dar um cobertor a quem tem frio, não. Isso é extremamente importante. Mas é muito importante que, como cidadão, eu me engaje, isso está lá no livro Espiritismo e Política, em algum tipo de organização. E muitas vezes até em partidos políticos mesmo, que façam diferença na sociedade em que nós estamos convivendo. No capítulo 2 nós temos a lei de adoração. Fala sobre a adoração exterior. Eu lembro que nos evangelhos, Jesus falava muito sobre a adoração, porque é estéril aquele que adora sem que aquilo se transforme em uma ação concreta. Sabe aquele dilema teológico entre tiaguistas e paulinos? Paulo, a salvação se dá pela fé, Tiago, a salvação se dá pelas obras. O Espiritismo se filia a Tiago constantemente, porque o Espiritismo nos diz, fora da caridade não há salvação. Então onde é que eu tenho que fazer? Onde é que está a minha adoração? Na obra. Como é que eu sei quem a pessoa é? É igual a parábola da figueira. São pelos frutos que se conhece a árvore, não pelo discurso. Não por aquilo que eu digo que eu sou, mas é por aquilo que eu faço na sociedade, pelo nível de transformação que eu consigo fazer, seja de dentro do meu lar, dessa sociedadezinha menor, até o grande seio social, fazendo com que a adoração a Deus se transforme num processo de fazer o bem à sociedade, sem que eu leve nenhum tipo de vantagem em relação a isso. E aí eu vou fazer um processo de reflexão. Será que o Espiritismo é contra que espírita se candidate? Não. O Espiritismo é contra que você utilize a sua condição de espírita para pedir voto a espírita. Espírita que é espírita, vota em espírita. Não. Mas que você se candidate, que você tenha a sua ideologia, que você defenda aquilo que é de bem comum, ótimo, ótimo. Queríamos nós, espíritas, que a nossa sociedade estivesse recheada desses processos de atividade, de pessoas muito conscientes e pessoas muito comprometidas com o bem. Já imaginou que mundo maravilhoso nós teríamos? Hoje que nós estamos nesse processo de desilusão política, em que a imagem do político está extremamente desgastada, imagina ali os congressistas, 513 deputados, comprometidos em fazer o bem da sociedade. Teríamos uma sociedade extraordinária, não teríamos não? Então, o Espiritismo nos convoca exatamente para esse papel de atividade, e isso faz parte desse processo de adoração. E aí nós temos a lei do trabalho. O Espiritismo nos chama ao trabalho e nos lembra da importância do trabalho. Nós estamos aqui para a atividade. Agora, o que é para o Espiritismo trabalho? Trabalho é só o trabalho remunerado? Não. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu sou professora de filosofia no curso de Direito, e eu sempre, quando a gente vai trabalhar o conceito de infinito, eu digo, quer saber o que é o infinito? É uma coisa grande, né, a gente pensar no infinito. Eu lembro que quando eu estava na escola, dizia-se que o infinito era o espaço entre um número e outro. Olha, que coisa difícil demais de ser entendida por uma criança, por um adolescente que seja. Mas eu acho que um conceito de infinito muito importante para a gente aprender é o conceito de lavar prato depois que a gente come em casa. Arrumar a cozinha é uma coisa sem fim. Quem arruma a cozinha sabe, porque terminou uma refeição já começa outra, né? É uma coisa, então não tem esse processo de descanso. Portanto, para o Espiritismo, trabalho é toda atividade útil. Olha que extensão. Todas as vezes que eu faço uma coisa útil, isso significa dizer que eu tenho que repensar se eu passo a maior parte do meu dia kkk na rede social. Se eu estou na rede social, incitando o meu amigo a pensar e pensarmos juntos, beleza. Mas se eu estou ali para compartilhar besteira, não que o Espiritismo seja contra o lazer. O lazer é um direito da pessoa. O lazer é importante, tem aqui a necessidade do repouso, precisamos do lazer. Mas a vida não pode ser de lazer. A vida não pode ser a plenitude do lazer. A vida não é um mar de delícias, ele é um mar de desafios. Vocês já imaginaram, se a vida só fosse um mar de delícias? Raciocine a tua vida. Se na tua vida você só fosse fazer aquilo que você gosta de fazer, é aquela palavrinha evolução, como é que ficaria? Porque são poucas as pessoas que gostam do amor ao estudo.
do amor ao trabalho. A maioria das pessoas gostam mesmo de tomar cerveja na beira da praia, não que isso seja ruim, tá? Eles gostam mesmo de assistir filme, não que isso seja ruim, muito pelo contrário, pode ser um processo educacional interessantíssimo promovido, mas o problema está focado em quando nós só identificamos isso a título de lazer. Então o Espiritismo nos convoca ao trabalho e convoca a uma importância muito grande na relação entre patrão e empregado. O patrão deve dar ao empregado os bons meios, os meios dignos e justos de trabalho. Remuneração justa, condição de trabalho adequado, não ter condição de escravidão, combater a escravidão. E diz ao empregado que ele tem a responsabilidade de realizar um bom trabalho para o patrão que está pagando. Por uma condição ética. Então nós temos uma via de mão dupla, onde cada um deve se adequar àquilo que se faz. E não procurar tirar vantagem em cima de alguém. Porque se a gente faz isso, a gente entra na história da injustiça. E a gente não pode ser injusto. O Espiritismo nos conclama a justiça. Nos chama o tempo inteiro a sermos ponderados e sermos justos. E aí no capítulo 3 nós temos a lei de reprodução. Onde na lei de reprodução, ele fala sobre a população do globo, a população está crescendo. E onde é que ela está crescendo? É na Alemanha que a população está crescendo? Na Alemanha que a mãe tem licença remunerada de 2 anos, um bom salário para criar o seu filho, as escolas públicas funcionam muito bem, tem um sistema público de saúde excepcional. É na Alemanha que a coisa funciona? Onde é que a gente tem mais menino? Não, né? São nos países mais pobres, são nos guetos, nas cidades, são onde as pessoas mais precisam. Consequentemente, isso nos faz lembrar que quem tem muito deve olhar para quem tem pouco e não promover um processo de subjugação e exploração. A gente deve sempre buscar uma situação do equilíbrio. Então o Espiritismo nos conclama na lei de reprodução, nos fala sobre a importância da família. É importante a família é a nossa base. Essa semana, inclusive, eu compartilhei no Facebook a família tradicional brasileira, uma família indígena, né? Porque a família indígena é quem primeiro estava aqui. Aí depois a gente foi ampliando os modelos de família tradicional. Hoje, quem é família no nosso país? Família é pai, mãe e filhos, mãe e filhos, pai e filhos, pai e filhos, mãe e filhos, nos casais homoafetivos, irmãos que criam os filhos, que criam os outros irmãos, a avó ou avô que frequentemente cria os netos. Tudo isso é família. Então o Espiritismo não trabalha com um conceito só. Eles falam sobre a necessidade do amparo da família, cuja condição primordial é educar a próxima geração dentro dos valores morais, dentro dos valores éticos para a construção de uma sociedade justa e boa. Portanto, para o Espiritismo, o casamento não é uma brincadeira. Não que o Espiritismo seja contra o divórcio, dizer assim, olha, você se divorciou, então agora você vai ser punido. O Espiritismo não trabalha com punição. Não entende essa ideia de punição, porque não nos cabe. Mas fala sobre a importância do compromisso familiar, onde as pessoas não são descartáveis. Porque hoje no nosso mundo, parece que casamento é brincadeira, as pessoas já casam assim, né? Se não der certo, eu me separo. Complicado. Você entrar numa relação, é feito voltar para presidente da República, que o povo diz assim, se não der certo a gente tira. É uma irresponsabilidade muito grande em relação ao mundo. Nós precisamos ter responsabilidade em relação às nossas escolhas. Quando a gente decide ter um filho e colocá-lo aqui nesse orbe, ele está sobre a nossa guarda, a nossa responsabilidade. O nosso papel é fazer com que essas pessoas sejam encaminhadas nessa existência. E olha, que quando nós estudamos psicologia, nós vamos verificar que a grande maioria dos traumas humanos se dão na infância. Então a responsabilidade dos pais é gigantesca. Quantos filhos abandonados não sentem uma dor imensa em relação ao abandono? E eu não estou só falando do abandono literal não. Eu estou falando do abandono muitas vezes tido por gente que mora na mesma casa, mas que não se enxerga, que não se vê, que não se olha, porque não consegue estabelecer ligações afetivas que sejam importantes. E a gente precisa disso. Nós precisamos ser amados, amparados, cuidados, alimentados, educados. Então o Espiritismo nos chama essa responsabilidade. E se eu não fiz isso no passado? Bem, nunca é tarde, né? É o momento do agora.
É o momento de agora sempre buscar, sempre fazer com que a relação seja melhor. Se eu fui um mau pai, se eu fui uma má mãe, se eu fui um mau irmão, se eu fui um mau filho, é o momento sempre de restabelecer os vínculos, porque ninguém cai de paraquedas na família errada. Você cai na família que você tinha que vir por um processo de planejamento espiritual. Não é um processo de castigo, não, nem de premiação. É um processo de planejamento, estar junto das pessoas que me farão evoluir mais. Então, vamos ter que caminhar juntos, seja nessa ou na próxima existência. Então, é um processo de aprender a amar, porque é difícil, viu? É difícil. Uma amiga nossa, semana passada no centro espírita que eu frequento, estava contando um tio dela que parou de paraquedas na casa dela. Eu queria que vocês vissem a cena. É um pesadelo viver com um homem. Ela contando de tudo aquilo que ele faz. E muitas vezes se faz necessário até dar uma certa reprimenda para que a pessoa se oriente na vida. Mas precisamos aprender a conviver juntos. Precisamos aprender a respeitar as pessoas. E a família é um grande laboratório para isso. No capítulo 5 nós temos a lei de conservação. Eu gosto muito de trabalhar a lei de conservação junto com a lei de destruição, que é exatamente o capítulo 6. Então, na lei de conservação, a gente fala sobre o supérfluo necessário, os bens e os gozos terrenos. Porque nós temos um mundo muito curioso, né? Todo mundo quer ser os Estados Unidos. O sonho do povo é viver nos Estados Unidos e morar com a americana. Deixa eu dar um dado aqui bem interessante. Se nós, do mundo, consumíssemos como os Estados Unidos consomem, nós precisaríamos de 6 terras para dar conta dos recursos ambientais necessários. Vocês têm noção do que é isso? Nós esgotaríamos o nosso mundo por um processo de consumismo exacerbado. Olha que situação. Eu nunca fui nos Estados Unidos, meus filhos já. E eles ficaram chocados quando voltaram, porque eles disseram que onde eles ficaram não tinha pano reutilizável para limpar. As pessoas limpavam as coisas com papel. Então limpava com papel e jogava fora. E aquele papel não era 100% reciclado, não. Muita coisa é lixo. As coisas são acumuladas de forma absurdas. E nós precisamos entrar na contramão disso. Precisamos trabalhar com sustentabilidade. Porque se nós não fizermos isso, não teremos amanhã. É preciso pensarmos nisso. E na lei de conservação, outro ponto muito interessante que se trata é acerca das provações voluntárias e das mortificações. Será que para eu evoluir, eu preciso pegar um silício, bater nas minhas costas e dizer: "Oh Senhor, eu sou culpado, eu sou culpado"? Teve um programa que não passa mais na televisão, mas passou um tempo atrás, chamado Tabu. E esse programa trazia algumas experiências muito interessantes e extremas. E uma delas falava sobre alguns festejos religiosos ao longo da América Latina, onde as pessoas cortavam a língua com faca. Não era cortar a língua completamente, ela cair não, mas vários cortes na língua, a ponto de ter uma hemorragia. De pessoas colocarem um silício, pegarem um chicote, botarem ganchinhos na ponta do chicote e bater as costas até rasgarem as costas. Para quê? Para que elas se aproximem do Senhor. Isso é aproximação do Senhor? Aí você pergunta a essa pessoa assim: você fez o que por alguém hoje? Será que a pessoa fez alguma coisa por alguém? Lavou um prato, nem que seja, para fazer com que uma mãe cansada descanse? Pegou um bebê no colo para fazer com que uma mãe com as costas doendo descanse ali um pouco? Forrou uma cama, lavou uma roupa? Participou de algum ato público em prol do próximo? Será que essa pessoa fez isso? Porque se não fez, o que adianta? A pessoa está se mortificando. Então, a nossa vida, a ação política, é exatamente isso, a ação da atitude. Porque no mundo nós teremos aflições, dizia Jesus. Isso está lá na lei de destruição. No mundo nós temos guerras, flagelos destruidores. Eu vim para cá hoje e nunca, assim, fazia um tempo que eu tinha andado aqui por essa parte de Caruaru e eu fiquei impressionada como as ruas estão esburacadas. Tem local assim que eu me senti na lua, um carrinho daquele da NASA passando por cima das crateras. Por quê? Porque nós tivemos chuvas nesse período. Então, acontece das nossas estradas ficarem esburacadas. E olha que nós não tivemos nenhuma chuva muito pesada, mas Recife teve recentemente. Uma chuva, inclusive, com pessoas que vieram a desencarnar em virtude dessas fortes chuvas. Pessoas que ficaram desabrigadas. Os nossos irmãos de Barreiros,
Barreiros é uma cidade que fica aqui muito próximo de Caruaru e que a gente tem periodicamente pessoas que perdem tudo, que ficam desalojadas das suas casas devido aos flagelos naturais. São tão naturais assim? Será que a gente não está mexendo no clima do planeta, não? Será que a gente não está construindo no leito dos rios, não? Tem os flagelos que são propriamente naturais, tufões, furacões, mas a nossa interferência no mundo gera o aumento disso. Na verdade, dizem, por exemplo, em relação aos terremotos, que terremoto não mata ninguém, o que mata são as construções humanas. É a forma como nós ocupamos o espaço, porque a gente não pensa no processo de ocupação do espaço. Então nós vivemos em um mundo cheio de flagelos, fome, guerras. E as guerras, minha gente? Tem coisa mais triste do que as guerras? Onde você tem populações inteiras que são devastadas dos seus lares. Hoje nós vivemos a maior crise migratória depois da Segunda Guerra Mundial. É muita gente saindo de casa. E ninguém deixa a sua casa porque quer. As pessoas deixam, as pessoas são vítimas desse processo de situação. Aqui no Brasil mesmo agora estão querendo mudar o Estatuto do Estrangeiro. Não sei se vocês sabiam disso. De forma em que, em vez do Brasil acolher quem é de fora, como é a tradição do Brasil, nós possamos excluir as pessoas através dos projetos de lei que estão tramitando no nosso Congresso Nacional. Gente, precisamos pensar a nossa condição de cidadão, a nossa posição de humanidade. E assassinatos? Temos índices de assassinatos terríveis, né? Pernambuco até que deu uma baixada ultimamente, em 2016 para cá tem diminuído. Quando nós pegamos os índices de homicídio no Brasil, que é medido pelo Atlas da Violência e pelo Mapa da Violência, com dados extraordinários e fidedignos, confiáveis. Então nós temos hoje, simplesmente, o extermínio da população negra jovem, negra e parda jovem do Brasil. As pessoas estão sendo mortas absurdamente e a maioria das pessoas sequer se dá conta que isso está acontecendo. Nós pregamos na casa espírita aqueles panfletozinhos bem bonitos contra o aborto, a eutanásia e a pena de morte. E devíamos levantar essas bandeiras. Temos que levantar essas bandeiras. Mas segregar uma pessoa, aquela seja recrutada como soldado do tráfico, aquela não tenha planejamento de vida. Eu faço, junto com um grupo lá do Joana de Ângeles, inclusive o Movimento Espírita de Caruaru está inteiramente convidado a participar. Um trabalho na FUNASE, aqui em Caruaru. Porque a maioria das pessoas, elas têm medo do bandido, mas elas não refletem sobre o que é que faz o bandido ser bandido. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Nós fazemos um trabalho com os meninos da FUNASE e uma das coisas mais assustadoras em relação àqueles meninos é, eles não têm sonhos. Vocês têm noção do que meninos de 12 a 17 anos de idade, a maioria está entre 15 e 17, eles não têm nenhum tipo de sonho. Quando você sair daqui, o que é que você vai fazer? Vou encher a cara de cachaça. Sim, e amanhã? Tu vai voltar para a escola? Não, porque a escola é chata, eu não consigo aprender na escola. A maior parte deles é analfabeta ou semi-analfabeta. Como é que se reinsere uma pessoa dessa na sociedade da informação? A escola lá não funciona todo dia. A escola lá funciona 2, 3 dias por semana. As salas são multisseriadas, muitas delas. Como é que esses meninos vão aprender? Os computadores são sucateados, caem dos pedaços. Eles são analfabetos do ponto de vista da informática. Esse menino vai chegar, vai sair de lá e vai entrar para o mercado de trabalho. Ele vai arrumar emprego? Eu acho que não. Eu acho que ele vai entrar para o tráfico. Porque lá no tráfico tem sempre quem compre e ele ganha dinheiro. Até que ele seja morto. E o índice de mortalidade é muito alto. Estima-se que depois que você entra no mundo do crime, você vive apenas 6 anos. 6 anos. E os cidadãos de bem do Brasil estão fazendo arminha e dizendo, bandido bom é bandido morto. E a nossa responsabilidade espiritual em relação a essa geração? Onde é que fica? Como é que nós vamos cuidar desses meninos? É botando na cadeia tão somente? Não, gente. É dando perspectiva de vida. É dando
planejamento educacional, é dando planejamento espiritual. Isso faz toda a diferença. Teve um agora recentemente, só compartilhando essa informação, ele estava lá, ele era o mais velho que estava lá, ele cometeu um delito, saiu, depois cometeu outro, voltou. Adolescente não comete crime, ele não vai sofrer uma sanção pelo Código Penal como os adultos sofrem, ele sofre uma medida socioeducativa, uma medida de segurança, e ele era a pessoa mais interessada quando a gente ia para as reuniões espíritas. Ele já ia fazer 21 agora. De qualquer forma, ele saiu aos 21, saiu alguns meses antes. Ele ia fazer agora em setembro, saiu o mês passado. E quando ele saiu, ele estava lendo Nosso Lar. Ele olhou para a pessoa que dirige a reunião e disse assim: tia, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Porque ele matou uma pessoa, por isso que ele estava lá, a família ia matar, ou os amigos do tráfico, né? Que era uma briga por tráfico. E ele disse: eu estou indo embora para São Paulo para ver se eu recomeço minha vida. Como é que eu faço para ser espírita? E a gente foi falar muito para ele sobre as casas espíritas que ele podia encontrar, mas o que é que ele podia fazer para ser uma pessoa melhor. Porque a gente não está ali para transformar as pessoas em espíritas, não, mas para que eles tenham sonhos. Então, quando a gente fala da lei de destruição, ela tem tudo a ver com a lei de conservação, que tem tudo a ver com a lei de sociedade, que é a próxima lei, porque nós não vivemos isolados. Nós temos os nossos laços de família, mas nós temos a necessidade de uma vida social. Nós vivemos junto. Nós vivemos conjuntamente. Se eu quero uma sociedade melhor e mais segura, eu tenho que partir do preceito que eu tenho que fazer alguma coisa para que essa sociedade seja melhor e mais segura. O quê? Tem um monte de coisa sendo feita aí. Tem um monte de movimento sendo feito aí. Tem muitos espaços para serem criados movimentos, para que as pessoas possam ingressar para cuidarmos do mundo. Então, a lei de sociedade nos cobra isso. É aí onde a política se insere. Nessa lei de sociedade, fazendo com que eu, cidadão, tenha um compromisso em relação ao meio no qual eu estou inserido. Eu tenho que ter preocupação com a minha rua, com o meu bairro, com a cidade, com o estado, com o país. Na minha profissão, nas minhas conversas, nas minhas redes sociais, participando ativamente de movimentos, porque eu não posso estar sentado dentro de casa esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas. Eu tenho que ter atividade na minha vida, porque só assim é que eu vou conseguir progresso, que é o capítulo 8º das leis morais. É a lei do progresso. O progresso é a marcha natural dos povos, nos dizem os espíritos através de Allan Kardec. Só que essa marcha natural dos povos, elas têm momentos diferentes. É preciso avançarmos sempre e não perdermos os avanços que nós já conquistamos. É preciso sempre prestarmos atenção, e isso está lá no livro do Ailton, nos direitos humanos. Ontem eu assisti uma palestra sobre direitos humanos, eu estou fazendo um curso sobre defesa dos direitos humanos em unidades prisionais. A Universidade Federal de Pelotas abriu esse curso pela internet. Eles achavam que ia ter meia dúzia de gato pingado. Abriram o curso. O período de inscrição foi bem curtinho. É um curso online, não foi muito divulgado. 8.600 inscritos. Eles ficaram assombrados. 8.600 inscritos. Para que as pessoas consigam entender o que é que está acontecendo no nosso mundo. E para que as pessoas consigam... Tem gente de todo tipo. Tem da dona de casa ao diretor da unidade prisional, ao policial militar, ao professor universitário, ao professor de escola. Tem gente de todo tipo, refletindo. E ontem, na palestra que eu escutei de um professor, ele dizia assim: hoje nós estamos vivendo em um clima de tanta hostilidade social, que não nos cabe mais falar em defesa dos direitos humanos, mas nós temos que falar agora na defesa da lei. Porque quando a gente fala em defesa dos direitos humanos, o nome está tão desgastado na sociedade, tentam denegrir tanto que seja isso, que é melhor colocar o nome de lado. Eu fiquei chocada quando eu vi alguém dizer uma coisa dessa. Porque quem pega os 30 artigos da Declaração Universal, minha gente, eles são lindos. Defesa da religião que você queira ter, da liberdade de consciência, da liberdade de pensamento, da privacidade, do direito do trabalho, das condições ambientais. É a defesa do ser humano ser digno. Olha que coisa extraordinária. Aí as pessoas distorcem na sociedade e dizem que direitos humanos existem para defender bandido. Quem faz isso é muito mal intencionado. Muito mal intencionado. Por que é mal intencionado?
Porque está tirando respeito. E nós precisamos de respeito. Nós precisamos entender que o outro precisa de respeito. E aí nós desaguamos no capítulo 9, que é a lei da igualdade, porque nós todos somos iguais. Nós estamos aqui em posições diferentes devido às nossas aptidões. Quando existe desigualdade, é desigualdade de aptidão, não de pessoa. Porque na minha encarnação passada, ou nas minhas outras encarnações passadas, eu posso ter desenvolvido determinada habilidade. Minha mãe costura e faz crochê. Muito bem. Eu sou uma desgraça. Um remendo que eu faça, ou um botão que eu pregue, é uma tristeza. Não tenho a mínima habilidade com a linha e uma agulha. Nada. Manualmente, zero. Tenho habilidade para a cozinha. Então, cada um de nós tem a sua habilidade. Cada um de nós tem as suas aptidões. Isso vai fazer com que socialmente nós possamos galgar altos postos ou possamos galgar um posto mais humilde. Mas enquanto pessoa, nós somos todos dignos. Nós somos todos iguais. O Espiritismo nos diz que nós passamos por muitas provas no nosso processo reencarnatório. Podemos nascer muito rico. E é difícil ser rico. Materialmente, não. Mas moralmente, muito difícil. Porque a riqueza nos conduz ao orgulho, à cobiça, ao egoísmo, à exploração do outro. E é muito difícil ser muito pobre. Também é. Imagina que você não ter o necessário. Imagine você não ter o que dá de comer. Aqui em Caruaru, nós fizemos um trabalho recentemente numa escola, na zona rural de Caruaru, ali na região do Alto Moura. E a supervisora da escola disse, de forma assim muito triste, que ela notou que as crianças dessa escola estavam chegando muito agitadas. E ela estranhou o comportamento, por que esses meninos agora estavam chegando muito agitados? E começou a visitar as casas. E ela descobriu que eles chegavam agitados porque eles não tinham o que comer em casa. Eles iam para a escola para comer na escola. Então ela começou a instituir com a comunidade o café da manhã na escola. As crianças se acalmaram. Tem coisa mais infeliz do que você não ter o que comer? É muito triste, é trágico uma situação como essa. Então, dentro da lei da igualdade, nós temos que preconizar o direito de todas as pessoas. Da mulher em relação ao homem, do homem em relação à mulher. De todas as opções sexuais. De todas as formas políticas de pensar. Preconizar o respeito ao homem. E aí a gente entra na lei de liberdade. Nós temos uma liberdade natural, a liberdade de escolha. Nós temos a liberdade de consciência, nós temos a liberdade de pensamento. Nós temos o direito de ponderar e escolher aquilo que nós devemos ser, que nós queremos ser e aquilo que nós pensamos sobre. Nós temos o direito de construirmos o nosso futuro. E isso só se dá se nós tivermos um ambiente de liberdade. É por isso que o Espiritismo é uma doutrina de tolerância e pluralidade. Por quê? Se eu instituo um único modo de ser como sendo correto, como é que a gente vai evoluir? Como é que vai ter pluralidade? Como é que nós vamos aprender com as nossas contradições? Então se faz necessário que nós abramos um processo de reflexão. E olha, gente, também fazendo aqui outro adendo. Nós estamos vivendo uma época hoje em que a gente só está convivendo com pessoas que pensam igual a gente. E que a gente está tendo muita dificuldade de lidar com tolerância. Eu assisti uma entrevista essa semana, que eu concordo plenamente com o que o palestrante estava colocando, onde ele dizia, daqui a 10 anos, nós vamos notar que vamos pagar um preço muito alto por isso. Porque nós vamos criar uma vala inseparável entre as pessoas, porque a gente perdeu o espaço de dialogar. Se faz necessário dialogar. Algumas pessoas me dizem, né, eu sou muito ativa nas redes sociais hoje em dia, do ponto de vista político, e assim, às vezes eu sou esculhambada, e de vez em quando uns ex-alunos meus dizem assim, professora, a senhora tem muita paciência. Eu digo, mas é preciso ter. É preciso ter paciência. É preciso ser firme, muitas vezes, mas é preciso ser firme com paciência, sem ofender, porque nós estamos nos perdendo por falta de argumentação. Olha que coisa triste. Então, ter liberdade é ter essa possibilidade maior do pensar, e aí a gente deságua na última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Precisamos ser justos em nossas ações, justos conosco mesmo e justos com o nosso próximo. Precisamos amar. E olha que o Espiritismo conduz, existem vários sentidos da palavra amar, mas o Espiritismo institui o amor na qualidade de caridade, aqui nesse capítulo. Na caridade voltada para o cuidado em relação ao outro. Lembra-se de quando Jesus falava daquela parábola do bom samaritano,
onde todos passaram pelo homem que estava lá, que tinha apanhado, tinha sido roubado de um caminho, mas só o samaritano parou ali e socorreu aquele homem, uma pessoa que ele não conhecia, que ele não receberia nada em troca, uma pessoa que ele não teria nenhum mérito nesse mundo pela sua ação, porque como era um samaritano, era uma pessoa sem importância, ele não ganharia status para poder divulgar, ele fez por amar. Nos diz Joana de Ângeles, em uma obra extraordinária chamada Amor, Imbatível Amor, que amar é um exercício, a gente aprende a amar. Primeiramente a gente começa amando os que estão próximos de nós. Depois a gente ama aqueles com quem nós convivemos, mas de forma mais perto. Depois nós aprendemos a amar aqueles que pensam parecido conosco. Depois nós aprendemos a amar aqueles que não pensam parecido conosco. Daqui a pouco estamos amando a humanidade inteira, porque o nosso papel não é um papel de amor exclusivista, é um papel de amar a todo mundo. Portanto, estamos aqui encarnados nesse mundo com um único propósito: evoluirmos. Evoluirmos, e isso só pode ser feito se nós fizermos a diferença onde nós estamos inseridos. A nossa evolução é pessoal e intransferível. Ninguém pode evoluir por mim. Só eu posso tomar as rédeas da vida, da minha vida, nas minhas mãos. E eu só posso evoluir na coletividade. Eu não evoluo sozinho. Então, meus irmãos, quando o Espiritismo nos conclama a política, ele nos diz, é preciso a ação. Vamos agir, sairmos da nossa inércia, dos nossos cobertores, neste frio danado, e vamos tomar as rédeas da vida, da nossa vida, para que nós possamos fazer diferença no mundo em que nós estamos inseridos. Muita paz.